noite, pessoal. Tudo bem com vocês? E aí, treinando muito os nossos desafios? Hoje nós teremos a participação especial da professora Viviane Lucas. Olá, gente. Boa noite. E aí, como vocês estão? Hoje a gente já vai entrar numa aula mais teórica. Nós vamos falar sobre a função, a profissão e as qualificações do tradutor-intérprete de Libras, ok? Para isso, para a nossa aula ficar mais bacana, deixa eu lembrar aqui da nossa máxima. Essa é uma parceria do Instituto Cultural Menino de Ceilândia e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. Só com essa parceria é possível fazer esse curso. Por que a gente escolheu esse tema? Porque é uma profissão, ela não é nova, mas o reconhecimento dela é nova. Quando eu digo isso, por quê? Porque antigamente, assim, alguns anos atrás, a função do intérprete era de cunho religioso. As igrejas, né, evangélicas, principalmente, que estão anos-luz da Igreja Católica nesse sentido, eles têm esse objetivo de catequizar, de pegar as pessoas, né, de formar cristãos. E aí viram naquele público, naquela comunidade, um potencial. E são essas igrejas evangélicas que começaram a língua de sinais quando ainda ela não era estruturada, não era reconhecida e nem regulamentada. Nós vamos começar com um vídeo e depois eu vou explicando passo a passo, ok? Vamos lá? Meu nome é Marcos Vinícius Batista Nascimento, mas todo mundo me chama, eu também assino as minhas publicações como Vinícius Nascimento. Eu sou professor do Departamento de Psicologia no curso de bacharelado em Tradução e Interpretação em Libras e Língua Portuguesa. Estou aqui para falar um pouquinho da minha pesquisa de doutorado, né, que discute a formação do intérprete de língua brasileira de sinais, a Libras e língua portuguesa. Esses profissionais geralmente começam a atuar como intérpretes de Libras em situações comunitárias. São pessoas que eram pessoas de contextos familiares, filhos de surdos, filhos ouvintes de pais surdos, ou pessoas que em instituições religiosas, especialmente as cristãs de matriz protestante, aprendiam a língua brasileira de sinais e eram então convidadas a atuarem como intérpretes nesses contextos, né? Então, desde os anos 2000, no início dos anos 2000, mais ou menos, houve um movimento de promoção de direitos das pessoas com deficiência em geral. E em 2002, a Libras, que é a língua brasileira de sinais, foi reconhecida como meio de comunicação e expressão da comunidade surda brasileira. A profissão, ela ganhou um status social, a atividade ganhou um status social e um status profissional também, com a determinação da formação de intérpretes de Libras por meio de universidades públicas, né, para promover a acessibilidade dos surdos. Só que muita gente que atuava como intérprete antes de 2005 e antes desses cursos tinham outras formações. E aí a gente começou a ter no Brasil, em paralelo, três movimentos de formação. Um que foi o curso em formação em nível superior, promovido pela UFSC. O outro foi a certificação desses profissionais por meio de um exame de proficiência. E o terceiro, foi um movimento de formação via cursos de especialização lato sensu. A minha pesquisa de doutorado, ela centra-se nesse terceiro movimento, que são nos cursos de especialização lato sensu. A profissão passou a ter duas designações, né? Antes dessa legislação, a gente falava só em intérprete de Libras, ou seja, o profissional que mediava as interações face a face, tão somente. No decreto 5626, a nomenclatura aumenta e a profissão passa a ser tradutor e intérprete de Libras e língua portuguesa. A minha pesquisa se voltou só para as questões da interpretação, das mediações de interação face a face, como esses sujeitos que tinham alguma experiência como intérpretes de Libras, ao entrarem num curso de formação, ressignificaram esse saber permeado pela prática a partir de um curso de especialização lato sensu.
Então, o curso que eu fiz a pesquisa foi em São Paulo, uma instituição privada, né, de educação superior. Eu escolhi uma disciplina que lidava só com a interpretação, na direção Libras, língua portuguesa, ou seja, esses sujeitos eles teriam de fazer a interpretação de textos em Libras, enunciadores fazendo língua de sinais, e eles teriam de passar esse texto, de interpretar para a língua portuguesa aí, oralmente. E aí eu fiz um desenho metodológico para poder observar de que modo os saberes da prática se encontravam com os saberes da formação. Para isso eu usei a metodologia da autoconfrontação, que é uma metodologia francesa, para fazer com que esses sujeitos observassem a si antes e depois do processo formativo. Eu filmei os alunos antes de iniciar a formação, foi a primeira atividade. Coloquei textos em Libras para eles interpretarem. E depois do processo formativo, eles filmaram os mesmos textos para a gente poder fazer a comparação. E aí, depois das filmagens, depois de eles terem passado pelo processo, eu coloquei eles de frente com os vídeos deles. E foi muito interessante porque nos dados eles reconheciam aquilo que eles achavam que não teriam. Muitos deles entraram no curso com o imaginário de que não eram intérpretes ou de que não tinham competência para realizar a interpretação. Muito embora grande parte deles já tivesse uma experiência significativa no campo. E ao ver a si mesmo no processo autoconfrontativo, eles foram surpreendidos com aquilo que eles viram de si. Mas é interessante observar a movimentação que essa profissão está tendo, em que sujeitos que se constituíram de um saber prático estão buscando a formação para validar muitas vezes esse saber. Hoje, o que a gente está vivendo, especialmente aqui na UFSCar e nos outros 7 cursos de bacharelado no Brasil, é um movimento diferente. As pessoas que estão entrando, os alunos que estão entrando nos cursos de formação de tradução e interpretação de Libras, são pessoas que não têm experiência de formação, porque a atividade já ganhou um status profissional e já está no campo de possibilidades formativas para o aluno que sai do ensino médio. Ele pode olhar no SISU e escolher ser tradutor e intérprete, como ele escolhe ser um médico, ser um professor, ser um engenheiro, algo que a gente não via há alguns anos atrás, né? Essa pesquisa ela foi financiada pelo CNPq e ela reflete diretamente no contexto social e político da formação de tradutores e intérpretes de Libras no Brasil. Já deu para ter uma noção, né, de como é sério a questão da profissionalização do intérprete. A gente acha bacana quando começa a aprender Libras, a primeira coisa que olha na televisão é a janelinha de Libras, mas para a gente chegar a ter, não é só ter a proficiência, a gente precisa ter com estudo, pesquisa, embasamento teórico. Eu vou passar uns slides para ficar mais tranquila a nossa explicação, tá bom? Já está no modo apresentação aqui, né? Não, mas eu coloco aqui para você. Pode ir fazendo. É isso, certinho agora. Então, gente, o tradutor e intérprete de língua brasileira de sinais e língua portuguesa. Quando eu falei para vocês que as igrejas evangélicas começaram esse trabalho, eles tinham um foco, que era o foco quê? Religioso. Levar essas pessoas que estavam ali, né, como vocês sabem, a história da pessoa com deficiência sempre foi árdua, eles sempre estiveram à margem, né, da sociedade, porque infelizmente a gente até hoje vive numa sociedade muito excludente. Aí viram a possibilidade de quê? De catequizar, sem ter língua estruturada. Tanto que no começo os ensinamentos, os livros vinham de fora, dos Estados Unidos, da Alemanha, e assim foi o trabalho do intérprete. Um trabalho de cunho religioso e voluntário, sem profissionalização, né? Sem ter essa questão, esse cunho profissional, e também não era remunerado.
E foi graças a esses primeiros intérpretes que a gente começou, né, nossa vida a trabalhar com língua de sinais. E aí, depois da regulamentação da lei, com o decreto 5.000, como formar este intérprete? Como formar este profissional? Porque quando a lei foi reconhecida, né, que assinaram a lei, que reconheceram o Libras como língua brasileira de sinais, depois de muita pesquisa, de muita luta, de muito avanço, esses surdos tinham que serem atendidos em toda a sua plenitude de direitos. Eles já estavam matriculados na escola. Precisava do quê? De um intérprete educacional. Mas esse profissional não tinha formação. E aí começa outra saga, porque os intérpretes que tinham eram de cunho religioso e sem formação acadêmica. E aí começou o peteco da regulamentação do decreto. Aí a gente começou a espalhar, a espelhar, na verdade, a copiar um modelo profissional de outros países. Porque, como eu disse para vocês, e acho que a Michele e a outra coleguinha que eu esqueci o nome dela, a Arlete deve ter falado, a língua de sinais ficou proibida por 200 anos. 200 anos depois do Congresso de Milão, ela ficou proibida por 200 anos. Mas isso, gente, no velho mundo, na Europa, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, foi muito mais de 200 anos. Porque se até a década de 90 a gente ainda fazia uso da comunicação total, então vocês imaginam quanto tempo ficou, né, sem difundir de fato e de direito a língua de sinais. Então, não tinha formação. Como que ia formar esse profissional? E aí, no Brasil, começou assim, que a presença dos intérpretes, eles eram basicamente em trabalhos religiosos, voluntários, e aí teve um boom na década de 80. Foi quando a Xuxa fazia o sinal, né, o único sinal universal, I love you, e o povo acabava com a coitada, dizendo que ela tinha feito pacto, sei lá com quem. Mas é porque ela já tinha aprendido, né, isso. Gente, vamos abrir as câmeras pra gente tirar uma foto bem massa, um print bem legal? E aí ela levou essa pecha. Mas, na verdade, ela já estava aprendendo língua de sinais com os testemunhos de Jeová. Aí, em 88, teve o primeiro encontro de intérpretes de língua de sinais organizados pela FENEIS, ao sinal de FENEIS. A FENEIS é a federação, né, nacional que rege e regulamenta todas as situações dos surdos. E aí que defende, inclusive, né, essa comunidade surda. E aí teve pela primeira vez um intercâmbio entre os intérpretes que atuavam naquele contexto religioso, né, os intérpretes do Brasil com outros intérpretes profissionais com formação acadêmica que vieram de outros países para nos dar uma luz como que é trabalhar profissionalmente como intérprete. Lembrando que, se hoje a gente tem os intérpretes no contexto político, no contexto cultural, no contexto educacional e religioso, antigamente era só dentro das igrejinhas lá. Aí, em 92, realizou o segundo Encontro Nacional de Intérpretes de Língua de Sinais, que também foi organizado pela FENEIS, e promoveu um intercâmbio entre os intérpretes que atuavam em todas as regiões, no país inteiro, essa troca de experiência. Mas formação de fato ainda não tinha. De 93 a 94, começaram os encontros estaduais. Aí a FENEIS se fortaleceu e em cada estado tinha um núcleo da FENEIS, né, dessa federação. E isso foi muito importante. Com a criação da FENEIS, com a regulamentação, e com a lei e tudo, né, com os direitos garantidos, eles já começaram a ter movimentação política. Essa movimentação política, essa luta toda, é para ser reconhecida como língua e os surdos terem direitos. Porque quando iam registrar um filho no cartório,
às vezes o tabelião não queria fazer o registro. Quando o surdo ia ao banco, ele não era atendido. Se hoje é difícil, imagine há 30 anos atrás. Aí, a partir dos anos 90, né, foram estabelecidas essas unidades da FENES e precisava de intérpretes. O intérprete é aquela pessoa que ela tem fluência nas duas línguas. Na língua oficial, que ele fala o português no nosso caso, e Libras, que antigamente não era língua, mas já era uma linguagem usada por meios de sinais metódicos. Ponto. Em 2000, foi disponibilizada a página dos intérpretes de língua de sinais, num site bem bacana, e foi aberto esse espaço para a interação, para a discussão, para ter um embasamento mesmo teórico mesmo, qual formação seria, qual formação ideal para ser um intérprete de Libras. E aí, teve muitas contribuições. No dia 24 de abril de 2002, quando foi assinada a Lei de Libras, que falou assim, é reconhecida a língua de sinais brasileira como a língua dessa comunidade, dessa minoria linguística, então agora parte do princípio que todo lugar tem que ter um intérprete. Se hoje não tem, imagine no começo. Aí começou aquela procura louca. Então, vocês já começam a perceber que não foi de 2, 3 anos para cá que Libras bombou. Libras vem bombando, ó, há muito tempo. E aí, com a apresentação dessa lei, com o reconhecimento, precisava então de um decreto para regulamentar e deixar claro que ali, a partir dali, tinha que ter um intérprete em âmbito educacional, mais focado para a educação. E que os cursos de Libras deveriam acontecer na graduação da pedagogia, nas licenciaturas e no curso de fono. Só depois de muito tempo e optativa, como disciplina optativa nos cursos de bacharel. Agora não, agora a gente trabalha tanto na licenciatura como no bacharelado. E aí começaram a conceituar, a dar robustez a essa língua, definir de fato, para auxiliar o trabalho do intérprete. Aí a gente começou a perceber e ter esse conceito que a língua ela é visual, ela é gestual, que é através das mãos, né, das expressões não manuais, que você dá sentido e os componentes linguísticos a essa língua. Que essa língua é uma língua natural dessa comunidade surda, né, que esses estudos se aprofundaram e começaram as pesquisas, né, sobre a questão da teoria linguística e tudo. E aí começou um boom na pesquisa, o que foi muito bom. Começa a partir daí os primeiros cursos, né, de letras libras, que o foco principal era formar o professor, o sujeito surdo, mas até formar esse sujeito surdo, precisava do intérprete para dar essas aulas para aquele professor surdo. Então, sempre o intérprete ficou ali, ou primeiro com aquele cunho religioso, ou depois com o cunho educacional. E aí a gente teve que se virar e estudar muito, aprender de fato a reconhecer, a ver nesta língua gesto visual todos os componentes linguísticos. Vou até voltar aqui. Aí a gente começou a entender que existiam os parâmetros dentro da língua, que como existe na nossa língua portuguesa a classe de palavras, substantivo, adjetivos, né? Tudo tem em Libras, só que tá aqui, ó, gente, nessa janela de Libras, no movimento, na expressão, no sinal que eu vou usar, na direção. Então, a gente começou a ver os parâmetros, que ela tem 5 parâmetros principais, né? Que é a configuração de mão, que é aquela forma que a gente usa para fazer o sinal, que não é só o alfabeto. O alfabeto tem 20 e poucas letras, né? Então, a gente tem isso como base, mas eu tenho inúmeras outras configurações de mão. Eu tenho essa aqui que não é alfabeto, né? Eu tô com essa aqui. Eu tenho
Essa aqui que não é do alfabeto, mas a gente usa em alguns sinais. O ponto de articulação, onde esse sinal vai ser executado, que eu posso usar o mesmo movimento, o mesmo sinal, em pontos diferentes do meu corpo. Por exemplo, aprender, laranja, amar, movimento. Às vezes eu tenho o movimento aqui, ó, este movimento, o Y tem movimento. Esse movimento também associado à direção, a orientação pode ser ascendente, descendente, na diagonal, vertical, horizontal, como esse sinal vai ser executado. E as expressões não manuais. Hoje a gente usa este nome, é o mais moderno, expressões não manuais, mas que antes a gente usava como expressão facial e corporal. Aquilo que os intérpretes faziam dentro da igreja, que eles se emocionavam, né, quando cantavam louvor ou interpretavam uma palavra do evangelho, começaram a ter embasamento teórico, saber que aquilo ali fazia parte desses parâmetros, que fazia parte da fonologia, que fazia parte da morfologia, que esta língua é estruturada. Não é pura e simplesmente, quando eu faço ontem, eu elevo meu corpo, faço um pequeno movimento para trás, porque eu estou flexionando o verbo que está no passado, ou hoje, ou amanhã, quando eu chego para frente, que é futuro. Isso tudo são componentes linguísticos que fazem parte dessa língua. E aí, a gente teve que começar a estudar mesmo, pesquisar, formar. E para a gente ter proficiência numa língua, para ter domínio sobre essa língua, eu preciso primeiro dominar a minha língua mãe, a minha primeira língua, a minha base linguística. Não é o português? Eu tenho que compreender o português muito bem para eu dominar um outro idioma, principalmente Libras, que é uma língua de sinais, mas que ela não é uma língua estrangeira de outro país, é aqui própria desse país, que tem os mesmos componentes, mas que se estrutura de forma diferente, gesto visual, espacial, temporal. E aí começam as pesquisas e estudos. Teve aí depois do decreto, falaram assim, olha, para ser intérprete precisa fazer uma prova de proficiência, chama-se ProLibras. Quem quer atuar no contexto educacional precisa ter um curso superior, qualquer um. Quem não quer atuar no contexto educacional, quer só ficar nas igrejas ou assessorar um sujeito surdo, auxiliar em algum serviço, pode ter o ensino médio. Mas, de fato, uma formação acadêmica, a gente ainda não tem. A gente faz disciplinas em tradução, a gente faz pós-graduação em linguística aplicada, e que nesses cursos tem a formação de intérprete, de Libras, de tradução, mas um curso próprio, eu acho que só na área da pós-graduação, tipo mestrado, doutorado. E aí, começaram assim, quando começou a dar visibilidade ao intérprete, começou o quê? A ter regras, a exigir, a padronizar. Por que sempre nós estamos de preto? Por que não pode usar roupas coloridas? Por que isso e aquilo? Aí começaram a fazer o quê? Um arcabouço de normas, mas de orientações, para que ficasse claro a mensagem ao receptor, aquele que está ali como o profissional intérprete possa dar total clareza para que o surdo compreenda. E aí a gente começou a atuar em vários campos, não só na educação, não só na religião, mas em eventos oficiais, em eventos culturais, teatro, música, cinema. E aí foram moldando um arcabouço de recomendações. Não vou falar normas não, mas de recomendações. E também uma fiscalização assim severa no que diz respeito à informação. Então foi estudado, pesquisado e criou-se um código de ética do profissional, tradutor, intérprete de Libras.
É como se, por exemplo, eu estou aqui dando aula e eu estou num ambiente informal. Então, eu posso fazer uma brincadeira, eu posso fazer uma piada, que é esse tipo de linguagem eu não posso usar quando eu estou trabalhando junto com o ministro, quando eu estou num contexto religioso. Até a minha roupa, até como eu me visto, eu tenho que ter noção de qual ambiente eu vou. Por exemplo, se eu vou numa festa de 15 anos, né, que eu acho que nem existe mais isso, mas se eu vou num casamento, vou ser madrinha, eu não posso chegar lá de calça jeans. Primeiro que eu vou destoar de todos os convidados. Então, para cada lugar exige uma postura e uma roupa mais adequada. No nosso caso, a gente usa preto, sempre o preto, para que não tire a atenção do surdo, que ele tem o foco só aqui, ó, nas nossas mãos e nas expressões. Mas em contexto cultural, eu posso usar uma outra roupa colorida, desde que seja monocromática. Se eu usei uma blusa vermelha, provavelmente eu tenho que usar uma calça vermelha ou uma calça que não destoe tanto da blusa. Mas em eventos formais, sempre preto. Mas isso é uma orientação aqui nossa, do Brasil. Porque eu fui num congresso fora e a intérprete estava toda colorida. Porque também é cultural. Se você vê os intérpretes africanos, eles usam umas roupas mais coloridas, né? De cunhos étnicos de cada situação. Na Colômbia, na Bolívia também. Aqui no Brasil, que geralmente é sempre preto. E aí, esse código de éticas começou a ser exigido porque quando a pessoa está falando e o intérprete está ali fazendo a tradução, a interpretação, ele tem que ter todo o cuidado, por isso que é importante que se tenha um bom conhecimento do português, porque você tem que ter um conhecimento muito grande em questão de vocabulário. Então, a gente precisa ler muito, saber muitos sinônimos, porque quando a pessoa fala uma palavra que não tem um sinal termo, mas que você conhece o sinônimo daquela palavra, que tem um sinal termo, que não vai modificar a semântica daquela estrutura, daquela frase, daquele trecho, aí você pode usar. Então, como que eu uso se eu não tenho esse conhecimento linguístico, essa base teórica? Então, para você ter a fluência, você tem que ser muito bom na sua língua, primeira, na sua língua materna. Então, ler muito, estudar muito, pesquisar muito. Um termo que está usando muito hoje em dia é, todas as conferências que a gente vai falar sobre a interseccionalidade. E o que é interseccionalidade? São marcadores sociais. A gente poderia falar assim, são marcadores sociais. Negros, índios, isso, aquilo, pobreza, LGBT, não. Interseccionalidade. Se eu não tenho esse conhecimento prévio da raiz da palavra, o que eu vou fazer por surdo ali na frente? E ele tem que entender exatamente como a pessoa falou. Então, eu tenho que ter um vocabulário muito bom. Outra coisa que falam muito, estado da arte. Estado da arte é pesquisa, é um trabalho acadêmico. Então, eu não posso falar para o surdo que é a situação da arte. Não, é um trabalho acadêmico. E aí começaram a ter essa confiabilidade, a manter essa relação entre o intérprete, o surdo e a pessoa que está falando. Eu tenho que ser fiel àquilo que é falado, como eu também tenho que ser fiel a dar a voz ao surdo. Porque quando o surdo vai falar, o intérprete, ele tem que dar a voz àquele sujeito, ou seja, entender em libras e falar o português. Eu, Viviane, eu tenho mais facilidade em entender que o meu português e interpretar, traduzir qualquer coisa, do que dar a voz. Porque a minha base linguística é o português. E eu tenho um outro idioma, por exemplo, o espanhol, libras. Mas na hora que a pessoa está dando a voz,
eu tenho que pegar aquela frase que foi feita em Libras, sem os conectivos, sem a flexão verbal, sem a concordância verbo-nominal e passar no nosso português, perfeitamente. Eu não posso falar como o surdo fala, por exemplo, amanhã casa sua vou. Eu tenho que falar, ele disse que amanhã irá à sua casa. Então, é tudo muito rápido. E por que a gente trabalha com o apoio? Sempre tem um outro intérprete. Primeiro, porque é um desgaste mental e físico. Você está hiperconcentrado naquilo que está sendo dito. Você tem que ter uma memória, você tem que ter, não é nem a memória, mas uma sagacidade e um conhecimento profundo da língua portuguesa. No quesito de saber o significado das palavras. Você tem que ter noção do significado, do significante e do signo. Você tem que saber a escrita da palavra, você tem que entender o que ela significa e para que aquela palavra é usada. Então, aqueles primeiros intérpretes que são topíssimos na galáxia, que eles fizeram toda a parte, né, de evangelização, que eles sabem tudo, mas dentro de um contexto às vezes, acadêmico, vai ter dificuldade. Como eu, há tanto tempo na educacional, vou ter dificuldade no âmbito religioso, porque eu não conheço os sinais, eu não sei a terminologia que está lá daqueles livros que estão dentro da Bíblia. Então, a gente tem que... aí você, quando começa, se identificar com a área que... ficar naquela área que você mais se identifica. Eu adoro muito dar aula, então o contexto escolar para mim é muito fácil. Mas para o meu colega, ele já é da parte jurídica. Ele tem toda a proficiência dos sinais jurídicos. Está lá no STF, está lá no Superior, no Itamaraty. Mas aquele intérprete que está ali, olha como nós temos responsabilidade. Por isso que esse documento sobre o Código de Éticas é tão importante. Se eu estou acompanhando um surdo, eu estou numa audiência, ele pode ser condenado, como ele também pode ficar livre, né? Se eu não entendo a mensagem que o juiz está dando, ou eu não consigo ser clara para que o juiz compreenda a situação que aconteceu, se eu faço uma interpretação errada, eu posso condenar aquela pessoa ao fracasso, ele pode ser preso, ele pode perder direitos. Então, a gente tem que ter uma responsabilidade. Toda profissão, a gente tem um ethos. Nós somos responsáveis, né, na nossa profissão, seja ela qual for. Se eu sou cabeleireira, eu não posso experimentar qualquer coisa no cabelo da pessoa. Eu tenho que ter uma conduta, uma responsabilidade. Eu não posso tacar um ácido no cabelo da coleguinha. Como eu também não posso falar, olha, eu aprendi a cortar cabelo hoje, eu já vou fazer um show aqui. Então, eu tenho que saber aonde eu estou indo. Por isso que a gente sempre anda em dupla. Porque eu preciso sempre recorrer àquele apoio. Porque quando eu esqueço uma palavra ou um sinal, ou quando eu estou indo pelo caminho errado, o apoio está ali, ó, já diz apoio, para apoiar. Então, esse código é para isso, é para que a gente tenha postura, responsabilidade, que o que foi dito em determinados lugares não seja repassado, é todo um critério. Eu não posso sair e falar, hoje lá na minha igreja, ó, o pastor falou isso para fulana. Não, é o seu trabalho enquanto profissional. E é essa postura que você tem que ter em todos os ambientes, em todos os lugares que você está. Por isso que teve esse código, porque às vezes a gente esquece, né? E o ato de interpretar, ele é cognitivo-linguístico. Por isso que você tem que ler bastante, estudar, aprofundar na teoria. Ah, professora, Libras é difícil? Não, não é difícil. Quando a gente começa, é muito fácil, é rápido, mas a gente tem que, ó, abrir mesmo a mente e gostar de ler, de estudar, de aprender. Todos os dias a gente aprende. Eu venho para cá, eu aprendo tanto sinal com vocês que são de outras regiões. E como a gente sabe, Libras não é universal, muito menos
nacional, assim, né? Ela tem as variações, tem os sotaques, para acabar também com o piqui todo do Goiás, né? O que é muito bom, porque assim a gente aprende mais, a gente fortalece o nosso vocabulário, fortalece o nosso conhecimento na língua, tá? Nesse código de éticas, que é um instrumento que orienta esse profissional, intérprete na atuação. Alguém quer falar? O Paulo? Diga. Tem. Olha, é de suma importância que todo equipamento público tenha um intérprete de Libras. É fundamental. Pensem vocês aqui nesse período da Covid. Quantos surdos foram internados? E a Covid era uma internação solitária. Não podia ninguém acompanhar. Como que ficaram essas pessoas? Então, muitas vezes, as secretarias de Justiça, Segurança Pública, Saúde, tudo que refere a equipamentos públicos, tem uma normativa, abre-se cursos de Libras. Né? As escolas de governo, nas prefeituras, nas secretarias municipais, tem um curso de Libras. Basta a pessoa querer. Aí ele fala assim, Paulo, não, eu vou sair de um plantão, não sei o quê. Aí faz um curso mínimo de 60 horas, que não vai dar a proficiência necessária, mas vai dar o básico, já é o bom. Aquele profissional que fala, não, eu para atender bem, eu preciso me colocar no lugar do outro, vou fazer um curso de Libras. Quando ele chegou no hospital, a enfermeira, o técnico, o médico fez oi, aquele sujeito já vai se sentir seguro. Então, a lei está aí, como eu falei para vocês, nós temos um arcabouço legal maravilhoso, serve de modelo para o mundo inteiro. São leis muito bem elaboradas, com a participação desses sujeitos. Mas, porém, contudo, todavia, o Estado não obriga. O Estado não cobra. Quando eu digo Estado, eu não estou falando do Estado, não. Eu estou falando do governo. Essa nação que tanto pregam, não cobram. Mas cobram todos os deveres, tá? Os direitos são renegados. Mas os deveres são cobrados todo dia. Eu vou dar um exemplo. Eu tinha 2 alunos do noturno, 2 alunos surdos. Saíram da escola, foram para casa. Teve uma abordagem policial. O policial fala, vira, anda, vira. Como, gente? Ele não escuta. Até descobrir que o coleguinha é surdo, já sabe o que pode ter acontecido, né? É uma falha estrutural, estruturante, de base, de Estado, de projeto de nação, porque a nossa sociedade, ela é extremamente exclusivista, ela exclui as pessoas, porque a gente tem, infelizmente, um preconceito, um conceito, né, uma ideia preconcebida daquilo. Primeiro que surdo não aprende, que surdo é mudo, a gente escuta essas coisas, né? Porque a gente tem essa visão também, capacitista, de achar que o outro não é capaz. Se ele não é capaz, ele não precisa ter direitos. E a gente sempre vê no Instagram, Facebook, YouTube, aqueles vídeos lindos, né? Que a mãe tá tendo bebê e tem um intérprete de Libras ali. Gente, isso é o mundo ideal. Mas a realidade é dura, ela é difícil. Porque os próprios equipamentos públicos não investem.
Eu não sei aí no estado que você mora, mas aqui no DF, Goiás, Minas, tem assim um centro de equipamentos. Eles colocam todos os equipamentos que a população precisa num único lugar. Aqui chama Na Hora, no Goiás chama VaptVupt, em Minas não sei o quê. Põe todos os equipamentos. Aí põe uma pessoa que tem um curso de 30 horas de Libras para ser a recepcionista. Mas lá dentro, quando vai procurar a justiça, quando vai procurar a questão da saúde, Detran principalmente, não tem um intérprete. Mas a lei exige, a lei exige que tenha, a lei existe. E é uma lei robusta, que serve de modelo, gente, no mundo todo. Respondi sua pergunta? É porque se eu fico com fone, gente, eu fico prestando atenção na minha fala. Então, quando vocês quiserem falar, levanta a mão para eu... A cena faz sinal de fumaça que eu coloco o fone de novo, tá bom? Então, nesse código de éticas, o intérprete, ele tem que intermediar, ele tem que ser a ponte. O intérprete é o canal da informação. É um processo interativo, tá? Que envolve várias intenções, várias competências cognitivas. O intérprete tem a responsabilidade pela veracidade, pela fidelidade das informações. Então, para você, envolve a questão ética, moral e caráter. Eu tinha um professor que falava assim, nem tudo que é imoral é proibido, é lícito, nem tudo que é lícito é moral. Mas a gente tem que ter este cuidado. Eu não posso, se eu sou amiguinha do surdo e ele fez uma coisa errada, eu perante a justiça, eu vou ter que ter caráter, eu vou ter que ter a moral, eu vou ter que ter a veracidade, eu tenho que ser fiel ao que aconteceu. A mesma coisa quando eu estou dando a voz. Não é porque o surdo xingou o pai ou a mãe, eu vou ter que pôr panos quentes. Então, a gente tem que ter esse código de éticas, tá? Nesse código existe um regimento interno, né, que a FENES tentou fazer e fez esse código interno de Departamento Nacional dos Intérpretes, que é um documento vasto que eu vou pontuar algumas coisas. Eu fui tirando o mais importante, tá? Porque senão a aula fica muito cansativa. Que o intérprete tem que ser uma pessoa de alto caráter moral, honesto, consciente, confidente e de equilíbrio emocional. Deve manter uma atitude imparcial durante o transcurso da interpretação, porque eu nem posso omitir e nem posso mudar. Por isso que a gente tem que ter um bom conhecimento na nossa língua portuguesa. Porque se o juiz está proferindo uma decisão, eu vou ficar lá, não. Eu tenho que ser imparcial. Eu não posso também interferir ou dizer aquilo que não aconteceu. Tipo, o surdo está falando, olha, eu bebi, peguei o carro e dirigi. Eu assumi o risco de um acidente, de prejudicar outras pessoas. Mas aí eu falo, não, ele disse que não bebeu. Ele está falando aqui que foi um erro, Não, eu não posso fazer isso. Ele pode ser meu amigo, meu irmão, meu pai, minha mãe. Eu não posso fazer. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Tá? Deve interpretar fielmente o pensamento, a intenção e o espírito do palestrante. Deve reconhecer o seu próprio nível. Se eu não tenho competência para estar interpretando o ministro do Superior Tribunal, eu não vou. Eu não tenho intimidade com a linguagem jurídica. Não tenho. Estou falando verdade para vocês, não tenho. E também não gosto. Então, eu não me meto aí para lá. Já pensou? Tá lá no Jornal Nacional fazendo tudo errado? E acontece comigo igual aconteceu com a coleguinha do Mandela, lembra que essa história virou ícone? Que o cara nem era intérprete e estava lá interpretando o funeral? Ou me chamam para interpretar uma missa e eu não conheço a liturgia. Não conheço.
Como que eu vou fazer? Eu vou passar a missa inteira fazendo datilologia? No evangelho, tarará, tarará. Quando acabar a missa, eu já estou exaurida e aquela comunidade surda, aquele grupo ali não captou tudo. Porque nem todo surdo tem competência linguística no sentido do signo, da palavra escrita. Vou dar um exemplo. Eu tenho um amigo que ele é topíssimo, librista, o cara. Eu pego o celular e eu pergunto, o que é isso? Ele fala, celular. Para que serve? Para eu ligar, fazer mensagem, ver vídeo. Aí ele coloca todas as redes sociais. Tem Instagram, Twitter, isso. Ah, Márcia, então é isso. É bom, é. Usa o quê? Internet, tem que ter conexão, 5G sabe tudo. Aí eu falo, tá, agora, nome do celular. Aí ele não sabe fazer a datilologia. Eu vou falar que ele não tem competência linguística? Não, ele tem sim. Ele tem a competência na língua materna dele. Então, o intérprete tem que ter este conhecimento. Por que só a legenda não resolve? Porque, primeiro, que é muito rápido, e segundo, porque não vai dar o contexto da mensagem. São palavras, né, ali, estanques ali. O surdo vai ler aquelas palavrinhas e não vai entender. A gente entende porque a nossa base linguística é o português. Precisa do intérprete, da janela de Libras. Então, eu tenho que ser fiel àquilo que está sendo dito. Então, se eu não tenho essa intimidade com os termos jurídicos, eu não invento de ir para o Supremo. Eu não vou. Ó, você pode vir aqui interpretar? Fala, olha, meu sonho, mas eu não vou não. Já pensou? Porque tudo que acontece lá tá na televisão. Aí eu tô lá igual a intérprete do Mandela. Não tem condições. Né? Eu não sei. Então, se eu não tenho intimidade, eu não vou. O intérprete tem que ter essa consciência. Não tem intimidade com a linguagem, com os termos, então não inventa que fica melhor. Vamos atuar na nossa área, aquilo que a gente tem como identificação. Ah, eu adoro música, eu adoro teatro. Mas quando eu estou ali no teatro, eu também estou representando. Eu tenho que, interiorizar, incorporar, sei lá que nome dá, mas eu tenho que entrar no personagem junto com o ator. Se eu não tenho se eu sou uma pessoa muito tímida, eu não vou passar a mensagem que o ator quer. Eu vou ficar ali travada. Se eu não sou uma pessoa muito, se eu não tenho não é, como é que fala, gente? Esqueci o termo. Se eu não tenho essa intimidade, se eu não tenho essa facilidade, eu não vou conseguir. Compreende? Oi. Quer falar? Exatamente. Porque quando você está ali no show, vamos supor, o intérprete que atua só no âmbito cultural, ele tem que ter isso, essa dinâmica. Como que eu tô lá num show de sertanejo e eu tô tipo a Madre Teresa de Calcutá? Se eu tô interpretando um baile funk, eu tô lá de burca. Ou eu tô ali toda travada com vergonha, que eu jamais faria isso em outro contexto. Então, não vá. Agora, se você tem essa apropriação, essa habilidade de se adaptar aos ambientes, vai que a vida te leva. É muito fácil, mas eu preciso ter intimidade. E eu, enquanto Viviane, falo para vocês, eu não tenho intimidade com os termos jurídicos. Também não tenho com os termos evangélicos. Então, né, de cunho religioso, cristão, como que eu vou lá celebrar um culto, uma missa, o padre está lá do lado, o pastor, e eu estou só na datilologia? Então, a gente tem que ter esse cuidado também. E isso faz parte da postura. Acho que tem outra pessoa, né? Oi, Paulo.
Alex. Diga, Alex. Ah. Então, Alex, é isso que eu estou te falando. São os ambientes e o contexto. E quando a gente entra, né, principalmente nas linguagens, nas artes, você vai de corpo e alma, como o ator vai mesmo, né? Você tem que ir ali aberto. E a gente rouba a cena mesmo, porque é muito inusitado. É como se a gente saísse do tradicional e entrasse mesmo naquele personagem, naquela música, porque a gente tem que passar para o surdo aquilo que o cantor e o ator está passando. Se eu sou uma pessoa, um intérprete que eu não tenho expressão, se eu sou assim muito... Porque a gente vê que tem muito profissional que é puta das galáxias, mas ele é sério. Ele está ali naquela coisa. Ele tem aquela postura mais formal. Mas tem aquele que é das artes, que ele gosta, que ele dança, que ele... E se ele está neste ambiente, neste contexto, é maravilhoso. Ele não está fazendo além do que o ator, além do que é proposto. Ele tem que passar aquela emoção que está acontecendo ali, naquele momento, para que o surdo entenda. E gente, é incrível. Não sei explicar para vocês. É como se a gente tirasse essa coraça, essa armadura, deixa ela ali no cantinho e se entrega mesmo, porque é um trabalho de entrega. Agora, eu também tenho que ter limites, né? Eu também não posso sair rodopiando, virando de ponta cabeça. Tudo tem um limite, mas eu preciso ter intimidade. Eu tenho que gostar daquilo que eu estou fazendo. Quando eu gosto, tudo fica mais fácil. Se a gente trabalha naquilo que gosta, a gente não vai se cansar tanto, não vai ficar chato o dia. Mas quando eu estou ali fazendo uma coisa que eu não tenho contato, eu não tenho intimidade, né? Fica ruim, a hora não passa. Aqueles 20 minutos nunca chega o final. Você consegue compreender? Ficou claro para você? Agora, Alex, tem situações que, infelizmente, eu já vi e eu já passei por isso também. Teve um show aí, um sertanejo, não sei, não lembro quem, que eles pararam a música e falaram, olha, eu quero que tire o intérprete porque está chamando mais atenção do que a gente, do que a dupla. Isso aconteceu, acho que em Minas ou no Rio. Já aconteceu aqui também em Brasília. A pessoa acha que a gente está ali, que os outros que estão assistindo não têm direito de entender, de compreender aquilo que está sendo passado. Porque o surdo, ele sente a vibração, o ritmo, eles são muito ritmados, né? Porque o corpo funciona como uma caixa amplificadora, então eles sentem tudo, dançam super bem. Mas a letra, o contexto, aquilo... A semântica do texto, da letra musical ou do próprio espetáculo, ele precisa do intérprete que dê vida e sentido àquela interpretação. É o que acontece muitas vezes
no contexto, no ambiente educacional. Porque, vejam bem, são 2 profissionais para uma turma. Está o professor regente e o intérprete. Muitas vezes, no começo, quando começou a inclusão, os outros professores, que nunca tinham trabalhado com outro, achavam que o intérprete estava ali ou para vigiar, ou para atrapalhar o trabalho dele, que ele não ia ter autonomia, que ele não ia, né, ter aquela liberdade de cátedra ali naquela sala. Até porque tudo é novo. E o novo, às vezes, a gente tem dificuldade em aceitar esse novo. Por isso que eu digo, se você não tem intimidade, não vá para áreas que você tem menos conhecimento. Tá? Aí, nesse capítulo 2, fala em relação com o contratante do serviço. O intérprete deve ser remunerado e deve se dispor a providenciar serviços em situações onde os fundos não são possíveis. Por exemplo, isso é uma outra polêmica na área dos intérpretes, porque se antes, por muitos anos, viviam no voluntariado, mas era um contexto religioso, tinha um objetivo de catequizar, é diferente hoje, que nós temos formação, que a gente estuda muito, que tem todo um preparo acadêmico, todo um preparo, né, também postural. Eu não posso chegar aqui e ficar aqui, amarro o cabelo e deito aqui em cima da mesa, e isso aqui. Não, é uma postura, é um ethos. Cada ambiente exige uma postura. E para isso a gente estudou, a gente trabalhou muito. Então, existe uma tabela de valores. Não é possível pagar aquela tabela, então vamos conversar com os outros grupos de intérpretes, qual é o nível mais ou menos, qual o valor que a gente pode aceitar. Porque quando a gente começa a não valorizar o nosso trabalho, a não valorizar o nosso estudo, horas, dias, anos estudando uma língua, e aí a pessoa fala, não, mas vamos colocar aqui porque é lei, ninguém nem vai ver vocês. Quantas vezes eu já escutei isso? Não, vocês estão aqui só porque é lei. É porque a gente tem que garantir, porque senão não recebe o financiamento, não recebe a verba. E aí as pessoas passam na frente da gente, as pessoas nos empurram, as pessoas nos tiram. Faltam jogar a gente escada abaixo. E eu não estou sendo exagerada. Isso acontece, porque as pessoas estão ali para cumprir a lei. Não oferece uma água, não oferece uma cadeira para sentar e a gente não pode precarizar a nossa profissão. A gente não pode jogar ralar abaixo anos de experiência, anos de estudo. Então, a gente tem que nos valorizar mesmo enquanto profissionais. Porque pensa, é fácil interpretar? Não, não é fácil. Eu preciso ter essa base acadêmica, esse referencial teórico, esse estudo. Como é que eu vou falar, não, eu vou ali e faço rapidinho, não precisa me pagar não. Não. A gente precisa ser remunerado, e bem remunerado, mas também a gente precisa ser valorizado, no sentido de ter as mínimas condições de trabalho. A gente já pegou eventos de ficar 10 horas que a pessoa não colocou uma cadeira para sentar. Ah, não, vocês nem precisam ficar aí não. Só na hora que for tirar a foto. Como assim, gente? O que é isso? Ou passam na nossa frente. São série de coisas que as pessoas não estão acostumadas. É aquilo que eu falo. Se a gente aprendesse desde pequenininho, lá na nossa alfabetização, Libras, e que toda a sociedade soubesse, o surdo não teria barreiras. Ele se sentiria como um igual, porque todos nós, não são eles que têm que aprender a nossa língua. Somos nós, que somos maioria, que temos que aprender. É um dever cívico até humano. E para você desempenhar um bom trabalho. Porque o surdo não pode andar com o intérprete a tiracolo. Não é todo mundo que tem essa possibilidade. Mas em eventos
em equipamentos públicos tem que ter sim. É lei, é direito. Ter responsabilidade profissional. Não desencorajar o surdo, falar, não vai não. Não, eu não vou fazer, estou cansada agora, você espera aí um pouquinho. Não. É um compromisso assumido, seja em qualquer contexto. A gente tem que considerar os diversos níveis da língua brasileira de sinais, ter conhecimento que existem as variações e, principalmente, gente, ter respeito pelo aquele sujeito falante nato desta língua. Se eu faço respeito aqui e o surdo fala para mim que está errado e que respeito ele usa naquele lugar assim, o que eu faço? Obrigada, você me ajudou. Porque ele é o falante da língua. Eu aprendo todos os dias, mesmo tendo essa proficiência, mesmo tendo fluência. Mas eu tenho que respeitar ele enquanto sujeito. E a gente tem muito disso. O surdo, não, você fez errado. A gente usa tal sinal. Obrigada, você me ajudou. Agora, a partir de agora eu vou usar esse seu sinal. Porque é um respeito àquela pessoa que está ali. Porque o Brasil é enorme, as variações são muitas. Ok? Alguém quer falar, perguntar? Não? Continuando, então. Acho que tem... Oi? Cleiton, deixa eu ver se eu consegui compreender. Porque eu ia chegar para falar para você essa relação entre os colegas. Primeiro, enquanto a nossa classe estiver nessa condição de desunião, de disputinha, de etos, de que eu sou melhor, você é inferior, nós não vamos avançar. Quando a gente não avança enquanto classe profissional, os prejudicados são aqueles que dependem de nós. Porque depende em sentido, entre aspas, porque nós somos a ponte, nós só somos isso.
A gente só está ali, ó, intermediando, favorecendo uma comunicação, que às vezes, por mínima que seja, é de grande valia para aquele sujeito. Aí começa. O surdo é assim, você tem um intérprete, você tem um amigo intérprete, ele gruda em você e o sinal que você faz, o outro colega fez a mesma coisa, mas a escolha lexical do colega foi diferente. O surdo já chega e já fala para a comunidade surda todinha. Aquele intérprete lá não é bom, não. Não. Bom é a Viviane. Boa Viviane, Viviane sabe tudo, Viviane boa. Fulano, Cleito não sabe. Porque são as escolhas. É como a gente dar a voz. Se eu estou todo dia com aquele surdo, contar todo dia, eu dou a voz fluentemente. Eu nasci colada, eu sou irmã siamesa dele. Agora, se é um surdo de fora, você está numa conferência, o surdo é lá do interior do Rio Grande do Sul, que o ouvinte a gente já não entende nada que eles falam. Você imagina o surdo. Para dar a voz é muito complicado. Aí o meu coleguinha, que já tem essa questão dessa rivalidade boba, que só quem perde somos nós enquanto profissionais e classe, e aquele que depende fala assim, olha, eu acho que da próxima vez não chama a Viviane para vir interpretar, não, que ela é péssima. Nossa Senhora! E aí a Rádio Corredor corre o mundo. E a gente fica desqualificado profissionalmente. Mas não por falta de formação, não por falta de conhecimento linguístico, não por falta da questão profissional, mas porque, infelizmente, o ser humano ainda não evoluiu, né? Nós não evoluímos enquanto pessoas. A gente precisa evoluir. E agora, com essa pandemia, que Libras, né, ficou muito evidente, aí pronto, é um puxando o tapete do outro. Por isso que existe esse documento, esse código de éticas que a gente esquece. Isso tem que ser material de gaveta, levar na mochila, dentro da bolsa, para quando o coleguinha falar, você só mostrar sutilmente para ele assim, ó, você não está tendo ética. Porque eu não posso denegrir a profissão do outro, o trabalho do outro. As escolhas lexicais é uma interpretação. Quando eu estou ali, interpretação também é diferente de tradução. Porque se eu estou numa tradução simultânea, as minhas escolhas lexicais têm que ser muito rápidas. Eu não tenho tempo de preparar. Agora, quando eu vou interpretar, quando eu vou fazer uma interpretação musical, quando eu vou fazer uma interpretação de um culto, que eu li ali o evangelho, aquela palavra ou da igreja, eu vou ter que analisar cada metáfora. Eu tenho que fazer de uma forma que o surdo compreenda, então eu tenho que escolher, e depende da condição linguística daquele sujeito surdo. Às vezes eu estou ali achando que eu estou, mestre dos magos dos sinais, e o surdo está, não entendeu nada. Eu estou interpretando, não é para o surdo, eu estou interpretando para o outro colega, para o intérprete. E isso é muito difícil. Eu ouvi uma coisa muito bacana de um amigo que eu amo, que para mim ele é o mestre dos magos, ele falou, olha, se você interpretou para esse surdo aqui, e esse entendeu, se você interpretou para esse aqui e esse aqui entendeu, você é um excelente profissional. Porque se eu usei uma Libras que outro intérprete pode dizer básica, rudimentar, mas esses 5 aqui entenderam, inclusive esse que é o bam. Então, eu já cumpri o meu papel. Eu fiz aquilo que eu fui contratada para fazer. Agora, claro, ninguém é de ferro. Quando a gente recebe uma crítica, principalmente nesse âmbito, aí é acabar com a pessoa, né? Infelizmente, a gente tem isso. Respondi, Cleito? Foi isso que eu entendi? Então tá, continuando aqui. Regulamento para atuação como tradutor e intérprete de língua de sinais. Há 3 tipos de profissionais, né? 3 tipos de intérprete, desculpa. O profissional, aquele que está ali só para ajudar de vez em quando, e aquele temporário. No caso do temporário, é aquele que ele vai tipo voluntário. Ele é voluntário, ele não recebe para isso. Então, ele está de boa. Mas ele precisa ter, independente do nível, se é profissional,
se é contratado, se é voluntário na igreja, em contexto religioso, ele tem que ter sempre, a gente tem que ter claro na nossa mente. Ética profissional, ser imparcial, ser discreto, ter postura quanto ao local de atuação, providenciar um espaço para que a percepção visual seja adequada. Então, não tem luz, você fala, olha, coloca uma luz aqui, porque o que já cansou de acontecer com a gente, eles colocam só para cumprir a lei, nos colocam num lugar super escuro, que nem na televisão vai aparecer. Isso prejudica o nosso trabalho enquanto profissional, a nossa atuação na escola. Se eu estou ali do lado do professor e a sala é escura e o surdo está sentado lá no final, vai ser muito difícil. Então, a gente tem que prezar pelas nossas condições mínimas de trabalho. E a gente que trabalha com surdo, a gente entende que precisa de um lugar iluminado, que precisa estar em evidência, que a gente precisa estar acima para que ele tenha essa visão. Aí, Montevidéu, quando viu que estava assim, todo mundo perdido nessa questão da formalização, da questão do profissional, fez um evento em 2001 e abordou várias questões na formação dos intérpretes da América Latina. Algumas questões importantes foram definidas e a gente trouxe para a nossa vida essas orientações. Que a gente estimule e favoreça a garantia primeira língua, que a gente defenda, que a gente seja militante dessa língua. Porque a gente também faz parte dessa comunidade, né, surda. Então, a gente tem que defender essa língua. Que se destine o maior tempo à investigação linguística com respeito à língua de sinais, ou seja, estudo, conhecer, pesquisar, aprofundar. Que a comunidade de pessoas surdas assuma um papel protagonista no processo de investigação, junto com os especialistas. Então, quando aquele surdo está ali, que ele não, o que o Cleito falou, ele não pode ser dependente daquele único tradutor, mas que todos os tradutores e intérpretes tenham a mesma competência. Não vão fazer as mesmas escolhas, né, lexicais, mas que vão ter a mesma... vai seguir a mesma linha linguística ali. Se é um contexto religioso, eles vão seguir a mesma língua, a mesma linha. Consegue compreender? Que seja um trabalho conjunto entre os intérpretes, né? Junto com as pessoas surdas, na formação de futuros intérpretes e de futuros formadores de intérpretes. Nunca andar sozinho e nem achar que o intérprete, não, eu sou o ouvinte, ele precisa de mim. Não, eu preciso muito mais dele do que ele de mim. Porque ele pode arrumar outro intérprete. Agora, eu necessito para que eu tenha contato, intimidade, que eu conheça. Porque uma coisa é fazer curso, sinal, sinal, sinal. Outra coisa é eu estar ali vivendo com o surdo e aprendendo ali no dia a dia. É como você faz um idioma e você vai para outro país, para aquele país de origem, chama imersão, né? Para você ficar fluente. E essa formação sempre nos preocupou muito, essa formação de intérpretes. Primeiro, quem tinha Prolibras era o Deus na Terra. Graças a Deus, esse Prolibras acabou em 2016. Porque isso nos deixava amarrado a uma regra legal que não tinha nada de efetivo. Tanto não era efetivo que caiu em desuso. Teve muita disputa política e caiu. O fato é, estude e atue na área que você se identifique, com bastante conhecimento, tá? A preocupação em formar intérprete surge a partir da participação ativa da comunidade surda, para ser inserida. É interessante observar que, enquanto comunidade surda não constitui um grupo de identidade sociocultural política, o intérprete não se constitui enquanto profissional. Ou seja, enquanto o surdo está ali disperso, jogado no mundo, não se articula, não junta com outros, de nada vale a nossa profissão. A gente tem que estar junto, militando junto, lutando com eles os mesmos direitos, para eles, tá? Assegurar isso. Nossa, essa aula tá maçante, né? Tô falando, já tô até cansada. Então,
que eu quero deixar aqui. Tem muito slide, muita coisa, eu vou passando bem rapidinho, porque realmente fica muito cansativo e é muita informação. E a gente acaba não batendo mão de fato e de direito. Não existe fórmula certa de como interpretar. Isso é semântico. É como eu entendo, como eu entendi aquela fala. Oi, Sheila. Ai, desculpa. Uhum. Você é de qual cidade? Ah, tá. Então, Sheila, isso vai depender do contratante. Se o contratante não exigir essa proficiência, ok. Mas eu te falo, se você já está atuando, procure um CAS, Centro de Atendimento ao Surdo. O CAS é uma política nacional. Todo lugar tem um CAS. Eu acredito que aqui em Taguatinga, o nosso CAS do DF, ele está desativado. Desativado no sentido que não tem profissionais para trabalhar ali. Né? As pessoas saíram para o mestrado e tal. Eu acho que mudou de lugar. Mas em qualquer outro lugar a gente precisa do CAS para nos atestar essa questão da proficiência. É como aquele teste que a gente faz no inglês, é como aquela prova que a gente faz no espanhol, porque aquilo nos valida e também nos resguarda. Por que eu estou falando isso? Porque você vai interpretar um seminário internacional. Você tem que ter uma fluência, uma proficiência tamanha e um conhecimento linguístico muito bom no sentido do vocabulário, né? A questão da interpretação. Se você tem intimidade com esse tema, ok, vai. Se você não tem, então se resguarde. Porque se você tiver algum deslize, e aí eles falaram assim, mas qual a sua formação? Você fala, olha, eu fiz uma pós em Libras, eu tenho um curso em Libras, e eu fiz essa prova aqui no CAS, que é a proficiência, que vai atestar a minha fluência. Mas é uma questão assim, para você se resguardar. Mas se o contratante não exigiu, vai. E faça o melhor trabalho que você puder fazer. Mas sempre bom ter essa certificação. Isso. Então, aí nesse sentido você estuda, procura os sinais termos, porque se você for fazer só a datilologia, você vai se cansar muito e o surdo que tiver ali, ele não vai compreender a palavra, ainda mais neuropsicologia, psicopedagogia, são palavras muito grandes, né? Então você procure o sinal termos. Tudo que for técnico, a gente tem que estudar antes. A gente pede isso para todos os contratantes, mas é assim, o evento é amanhã, eles nos contratam hoje. Na hora que a gente chega lá, o cerimonialista que fala assim, você quer dar uma olhadinha no programa? Porque eles não nos dão. Não passa, porque eles acham que... Ah, então... Bacana, dá tempo de você correr atrás. Nada.
E aí, esse é outro ponto que a gente precisa ver. Pedir com antecedência. A gente pede, a gente implora, mas a gente não recebe. Então, o que eu aconselho a você, Sheila? Estuda antes, já vai pegando. Veja um colega que vai ser o seu apoio e vocês estudem juntos. Procure os sinais termos, para não ter erro. Tem outra pessoa que quer falar? Posso continuar? Então, vamos lá. Então, não existe essa fórmula de como formar este profissional, apesar de nos exigir essa certificação. Olha que louco, né? É um processo constante, porque a gente nunca para de estudar, nunca. De constante reflexão, porque a gente é avaliado o tempo todo. Ainda mais que agora a gente está muito visível, é televisão, é o YouTube, é isso, é aquilo. Tá? Agora, tenham sempre a preocupação. Qual o nível de aceitação da língua de sinais na comunidade em geral que você vai atuar? Se é um seminário, se é um fórum, você tem que se apropriar dos sinais termos e tem que ter a postura para atuar naquele lugar. Se é em órgão governamental, escola, igreja, associações, instituições, famílias, professores, tudo que envolve o surdo, você tem que ter uma postura e escolher aquilo que você tem mais intimidade. O intérprete educacional é um desafio, como eu falei. Primeiro, porque a gente tem que estruturar melhor e isso não está claro na legislação. Coloca um intérprete, eu já fui intérprete educacional há muitos anos, e a minha área de formação é humanas. Eu sou uma anta em exatas, mas eu tenho que interpretar química, física, matemática, biologia e a minha área é humanas. Então eu dou um show em português, eu adoro história, geografia, eu amo filosofia, sociologia. Aí eu chego lá na química, eu tenho que decorar a tabela periódica toda em libras. Quando começa aquelas equações, aquelas coisas, eu já me perdi toda. E o coleguinha que precisa de mim vai ser prejudicado. Então, é um desafio ser intérprete educacional. E outra coisa, interpretar é um desgaste físico e mental. Físico porque você está batendo mão o tempo inteiro e mental porque você está hiperfocada, você tem que estar super ligado. Você faz um evento de 8 horas, tendo apoio, porque é impossível trabalhar sozinho, você sai morta como se tivesse corrido quilômetros. Na escola, a gente fica 5 horas. Aí entra o professor de matemática, entra o professor de português, você sai exaurido dali. E a gente ainda tem, muitas vezes, no contexto educacional, adaptar aquele conteúdo. Aquilo que o professor está falando, aquela aula expositiva, que você está ali, interpretando simultaneamente. Então, um desafio, atuar em todas as áreas, se a nossa formação, às vezes, é exatas ou humanas. Oi, a Sheila quer falar de novo? Então, a gente tem esse desafio. O desafio do novo, de você estar em sala com outro colega. O professor regente, ele não entende que você está ali para o surdo. Ele acha que você está ali para vigiar ou para controlar, sei lá para quê, o que eles acham. Ou o outro desafio, o professor regente passa para você a responsabilidade que é dele. Ele é o responsável pela turma, não o intérprete. O intérprete é o canal, é a mediação. Isso tem que ficar muito claro. Tem que ficar muito claro nas atribuições legais que formaliza essa profissão do intérprete educacional. Isso aqui foi uma pesquisa da Quadros, que todo mundo que trabalha nessa área conhece, né? Que é a Bambambam, que a gente estuda a vida toda, que é uma professora doutora e que é o nosso guia, entre outros também que são, né, nessa área, os bambambãs. Mas a Quadros fala, assim, muito sobre a escolha lexical, que a gente às vezes faz uma escolha inapropriada.
Porque a interpretação, ela é muito subjetiva, é como eu entendo. Mas eu tenho que ter cuidado para não fazer escolhas inapropriadas, que vai mudar todo o contexto, todo o sentido. Vocês conseguem perceber o quanto a gente tem de responsabilidade? Quando eu estou interpretando uma música ali num show que não tem nada a ver, que não tem um contexto acadêmico, tem um contexto jurídico, eu não vou prejudicar ninguém, mas eu tenho uma responsabilidade com o meu trabalho. Então, eu não posso fazer qualquer coisa ali. Não posso. Então, a gente ter este cuidado. Eu fico morrendo de dó dos coleguinhas lá, que às vezes tem que interpretar vários palavrões. Eu vejo na cara deles que eles ficam constantemente constrangidos. Mas eles têm que ser fiel, infelizmente, àquilo que é dito. E às vezes, se a pessoa que está falando faz escolhas inapropriadas, imagine um intérprete. Então, a gente tem que ter muito cuidado, tá? E também não sair fazendo meme com o coleguinha, não. E a gente tem que ter um estudo prévio, tá? O apoio é importante, o surdo mais importante ainda, porque a gente precisa desse feedback. E aí, você compreendeu? Você entendeu? Preciso melhorar em quais questões você acha que eu preciso melhorar? E outra, estar aberto a ouvir. A gente nunca sabe tudo, graças a Deus. Todo dia a gente aprende. Todo dia a gente aprende uma palavra nova, um significado novo, um sentido novo. E isso a gente vai aprendendo e fortalecendo e ampliando a nossa capacidade cognitiva. Então, você chegou e já sabe tudo, amado, você está equivocado, não sabe. Ter um pouco de humildade, mas não ser subserviente, tá? A gente saber o nosso lugar. A gente veio para cá para trabalhar, vamos aprender, vamos estudar. Até aí tá claro, né? Entenderam? Agora, Quadros também percebeu uma coisa, que muitos intérpretes não tinham muitos problemas, assim, muitas falhas na formação, mas era tipo que necessário. Graças a Deus, hoje a gente tem mais estudos e mais pesquisas, então a gente tem que ter cuidado. A língua é social, como eu falo para vocês, quem tem boca vai a Roma, quem se comunica consegue tudo, por isso o surdo a gente precisa estar em contato com eles. A tradução, ela é viva porque a língua é viva. A gente deve haver um conhecimento também coloquial da língua para dar ao texto fluidez e naturalidade, mas a gente também precisa ter conhecimento da norma culta. Porque a gente interpretar uma pessoa extremamente erudita, que tem um vocabulário muito rebuscado, eu tenho que ter muito cuidado para não fazer essas escolhas lexicais inapropriadas. Você interpretar, por exemplo, o Michel Temer, que é super eloquente e tem uma linguagem muito erudita. Ele fala a norma culta mesmo. Um José Sarney, que ele não repete palavras, eu não sei como é aquilo. O homem é uma sumidade. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Por isso que eu falo, tenham conhecimento, estudem. Andem com vocabulário, com dicionário, baixa um aplicativo de dicionário, de sinônimo, de tudo. Porque a gente precisa ter esse conhecimento. E lembrar que eu tenho uma língua-fonte e preciso fazer transformar em língua-alvo, tá? Então, eu tenho que ter no modelo cognitivo a mensagem original, a recepção, como eu compreendi, passar por uma análise, fazer uma expressão, avaliar essa expressão e dar a mensagem final. É muito rápido. Eu preciso compreender, eu preciso entender, mas eu não posso mudar o contexto. Às vezes falou, eu fiz 5, 6 sinais, mas eu não posso mudar aquilo que foi dito. Então, a gente tem que ter este cuidado. Nem vou passar mais, porque vocês já estão cansados e eu também. Mas eu só vou falar que os discursos mudam e a gente tem que ter conhecimento dos tipos de discurso, narrativo, persuasivo,
explicativo, argumentativo, convencional, de procedimento. E aí, como que eu faço isso, professora? Como que eu vou passar as expressões não manuais? É isso que vai dar o sentido, o tom, que vai identificar cada tipo de discurso. Eu não posso fazer a interpretação de uma comédia e eu estar com a cara entrunfada, chorando. Não tem condições. Não combina. É nesse tipo de questão. São esses discursos que estão aqui, ó, nessas expressões. Ok? Depois eu deixo para vocês esses slides. Porque é muita informação, muita informação. Muito conceito, muitas orientações. E o que nos espera o futuro profissional do tradutor e intérprete de Libras? Um futuro maravilhoso. O mercado de trabalho está aí, aberto, faltam profissionais. Então vamos nos qualificar, porque tem mercado para todo mundo. Mas a gente precisa ter esta formação. Porque tá aí, gente. Tá faltando professor, instrutor, intérprete, tudo. Então, nós temos um futuro, ó, maravilhoso. Ok? Oi. Tá. Alex, esse cara tem que ser santo. Sabe por quê? Porque a gente tem essa postura, esse ethos. E eu passo por isso constantemente. Eu tenho uma amiga que a gente trabalha junto sempre. Ela é meu apoio e a gente... Quando tem interpretação, vamos nós duas. Nós já viramos a cara da situação. E aí ela fala assim... Aí quando eu olho para ela, ela já está olhando para o teto. E ela tira a foto. Ela fala, Viane, olha isso aqui. Estão vendo na sua cara a sua indignação. E acontece. Mas eu, infelizmente, tenho que estar ali. Uma vez foi interessante que eu fui interpretar um evento oficial e eu falei, meu Deus do céu, só tem gente aqui do máximo do máximo. Tava muita polícia, muito isso. Aí eu contei. 20 minutos. A pessoa top vai falar por último, porque ele sempre fecha o discurso. Então eu contei, deixa que eu começo. Falei para minha amiga, para essa. Deixa que eu começo. Eu contei 20 minutos, vai falar, o outro vai falar, não sei o que, não sei o que. Tem um hino nacional. Não tem um hino nacional, eu vou fazer para você que você... Aí ela, então tá bom. Eu contei, tava tudo certinho. Até a pessoa dar na veneta e quebrar o protocolo. Vou quebrar o protocolo aqui agora, tô muito cansada, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quem estava lá? Eu. Quando eu olhei para ela vir me substituir, que eu olhava, eu faltei, se eu pudesse ter o poder da telepatia, ela tinha explodido a cabeça dela, que eu estava olhando e olhando, ela fingiu que não viu, virou para ela, porque ela falou assim, ela fala, quando você estiver com essa cara, eu não vou olhar para você. E aí eu fiquei. Sabe, meme? Eu corri o Brasil. E foi assim. Mas eu nem podia deixar de fazer, nem podia omitir o que estava sendo dito. Com ódio no coração, com o rim empedrado,
mas eu consegui. E esses 20 minutos não acabavam. A cada coisa, a cada palavra proferida, mais meu rim empedrava. Mas eu estava ali para um serviço. E para acabar comigo, ainda tinha muitos surdos na plateia. E muitos assistindo também, porque aí o chat bombou. Os surdos foram falando. Se eu ali, naquela postura, não concordo com nada que foi dito, não concordo com a pessoa que está ali, mas eu estou prestando um serviço. Com o rim empedrado, trabalhada na revolta, mas eu consegui. Mas as minhas expressões falaram por mim, porque o nosso corpo fala, né? Não adianta eu estar ali, fingindo que estou numa boa, o meu corpo vai falar. Então, a cada palavra eu arrepiava, mas eu estava ali, digna, linda, mas foi sofrido. E é isso. A gente tem que ter essa preocupação profissional. Aí eu pensei, naquele momento, engole o choro, porque tá cheio de gente te olhando. E vamos fazer o trabalho. Saí dali, tomei um banho de sal grosso e pronto, vida que segue. Mas a gente tem que ter essa preocupação profissional. Mas é difícil. Quem mais, gente? Oi, Clê. Cleito, eu uso uma técnica, SVO, sujeito, verbo, objeto. Porque facilita para mim e facilita a compreensão. E o verbo, aí quando eu falo, se eu estou dando uma aula de português, que eu falo, do curso de Libras, ter, não ter, eu me confundo muito porque eu estou no português. Então eu tenho que fazer tenho e não ter, e não tenho. Não, é ter e não ter. Eu não ter, né? Ter e não ter. Então, eu faço isso, sujeito, o verbo e o objeto. Porque facilita a minha estrutura, eu tenho essa estruturação mental para Libras e ajuda a compreensão. Gente, vamos abrir as câmeras, eu vou até arrumar meu cabelo, pra gente tirar um print bem bonitinho. Vocês perceberam, hoje eu tô escovada. Eu só acho que eles demoram tanto para tirar esse print, gente. Eu quase tenho uma anóxia aqui sem respirar. Um dia eu vou desmaiar aqui que o povo vai ter que me socorrer com a SAMU. Tirou, gente? Olha, é sacanagem. Sacanagem total comigo. Foi, colega? Gente, eu já tô suando em bicas. Vocês acham que eu tô brincando, né? Não. Porque eu já não tenho mais pose para fazer. Caras e bocas, eu já faço, como diz a minha neta, eu já faço tanta careta que eu não sei como resolver esse problema. Terminou o print. Então, Cleiton, eu acho que é isso. Facilita para você e para quem vai entender. Pensa assim, SVO, sujeito, verbo, objeto. Quem mais? Tem uma pessoa que queria falar também. Eu tô tipo, vocês estão vendo, né? Telepaticamente aqui, ó. Que eu não vejo, eu não consigo operar o equipamento. Então, vamos lá. Ah, que bom, eu falei um monte e ainda tem tempo. Ai, peraí. Então, vamos começar aqui a bater mão. Apareceu aí, gente?
Não, mas não tô conseguindo mover. Me dá uma ajudinha aqui, por favor. Tem que sair amanhã daqui, Vivi? Daqui? Eu quero passar aqui. Nossa, hoje aqui tá quente pra caramba. Gente, vou tentar passar aqui, enxergar de longe, porque eu não consegui projetar. Fora que eu tô morrendo de calor, não consegui me concentrar. Então, vamos lá. Profissões, ó. Profissões. Profissional, que é a pessoa, ó. Aqui, aqui. Viram? Profissões, profissionais, o profissional. Pronto, vamos ver a primeira lá. É jornalista, que é o microfone. Claro que eu vou contextualizar, né? Televisão, jornal, rádio, jornalista. Diretor. Diretor. Configuração de D, diretor. Gente, esse sinal eu posso usar para muitas coisas, mas nesse contexto é o diretor ou a diretora. Faça a marcação aqui. Porque eu posso fazer direito, tá? Tem vários, esse mesmo sinal, várias palavras, mas nesse contexto, diretor. Juiz, aqui ó, juiz, que também é justiça. Eu vou fazer o marcador, o referencial de pessoa, juiz. Próximo. Médico. Ó, lembra aquele exame que fazia, que a gente vê em filme? Batia no tendão do joelho e levantava o pé? É aqui, ó. Médico. Pintor. Por isso, gente, que hoje a gente faz assim, artes, como a nossa amiga falou, que envolve todas as linguagens. Então, pintor, pintor de parede, pintor de tela, aqui, ó. Próximo. Policial. Também como juiz, aqui, ó, só que uma mão só e vem aqui, ó. Vocês vão me ver, vai estar espelhado, mas é sobre o peito aqui, o esquerdo, lado esquerdo, ó. Delegacia. D, aqui. Delegado. É assim. Tipo sinal. Qual o seu sinal? Qual o meu sinal? Aqui, ó. Mas eu já vi delegado também aqui. Ok. Professor. Configuração de P. Professor. Aqui e aqui. Pedagogo ou pedagogia. Aqui e aqui. Pedagógico. Aqui e aqui. Ok? Professor. Secretária ou secretário. Palma da mão e aqui, ó.
Próximo. Enfermeiro. Tem esse enfermeiro aqui, ó. Quem assiste a novela das 6, sabe aquelas da LBA, as mulherzinhas que atuavam na guerra? Então, aqui, ó. Ou a cruz aqui, ó. Eu uso mais esse aqui. Mas esse aqui é bem bonitinho. Enfermeiro. Nossa Senhora, não vou enxergar nunca. Vigilante. Oi. Veterinário, médico. Ô, Cleita, você é um santo. Você vai me dizer aí, porque eu não tô enxergando, não. Veterinário, o médico, aqui, e o V. Eu não consigo nem saber qual é a variação que tá aí. Mas é aqui, ó. Tipo lobo, né? É. Ah, é. Porque animal é aqui, animais é aqui, né? Vários. Pode animal aqui. Mas o que tá mais usando é assim, ó. Aí o outro é... Olha aí, gente. Vigilante, que é o de proteger. Voluntário, tá fazendo aqui, ó, no coração. Dedo médio aqui, ó, voluntário. Tipo, tá de coração aberto, ali para se doar. Antigamente, fazia voluntário assim. Não sei qual é a variação que tá aí. É, né? Porque voluntário... Hã? Assim? Isso aqui também para radiologia, tá? Voluntário usavam um colete, lembra? Por isso que faz assim. Próximo. Ah, meu pai. Não enxergo, não. Tá assim a variação? Pode ser assim ou assim, de receber as pessoas. Próximo. Sapateiro. Olha, gente, na próxima aula, se eu trouxer alguma coisa em PDF, eu mesmo vou me automutilar, porque eu não enxergo. Secretária, já foi, né? Servente. Tipo aqui? Ah, o S. Gente, isso aqui no DF, é senador. Supervisor. Aqui a gente usa muito para investigar, ó. E eu aprendi supervisor assim, ó. Tipo, puxou para olhar, para curiar ali, ó. Então, aqui pode ser essa variação, investigar ou supervisor. Taxista. Agora é Uber, né? Ó. Uber.
vendedor, de vender. Construir, ó. Piloto, o avião. Gente, eu não sei se vai estar no outro, mas ó, motorista. Já foi, né? Policial. Letra P, que é a faixa, ó. Ó, presidente, governo, governador, letra G, governador, prefeito, P, fechei, ó. Letra P, fechei. Deputado, letra D, aqui. Ele pode ser federal, estadual, vereador, ok? Professor, professor de apoio, assistente. Psicólogo. Tem gente que faz com a mão aqui e faz assim, assim, ó. Mas a configuração é a mesma. Dentista? Dentista. Não sei se a variação tá assim. Tipo, aconselhar. Daqui. Assim. Intérprete. Juiz. Jornalista. Médico. Tá repetindo, né, os sinais. Então, vamos passar essa, porque eu tô aqui, eu já tô preocupadíssima porque eu não dou conta de ler. Só mais um. Esportista, ó. Gente, futebol agora é aqui. Não encosta não que vira arroz, tá? Aqui, ó. Engraxate. Fisioterapeuta. Essa variação? Ah, ele tá fazendo assim. Gente, ó, Pilates. Fonoaudióloga. Aqui, ó. Fotógrafo. Graças a Deus esse é o último. Porque eu não consigo enxergar. Porém, eu vou continuar as profissões, porque tem várias, eu vou ver se eu consigo colocar
um PowerPoint mesmo e não em PDF, tá? E é isso, gente. Muito obrigada pela paciência de vocês, porque hoje a aula foi muito, teórica. Mas é importante porque todos nós vamos atuar nessa área da interpretação. Quero encontrar vocês aí, nos eventos. E esse dia, essa noite ficou massa, apesar da teoria pesada, mas é bom para a gente já começar a acostumar que a gente tem um documento que norteia as nossas práticas. E essa aula só foi possível porque essa é uma parceria do Instituto Cultural Menino de Ceilândia e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. Que vocês tenham uma boa noite ou boa noite. Descansem, porque sexta-feira estou eu novamente aqui. Até lá, gente. Tchau.